Muito bem, prezados amigos e amigas, aula de número 4, aula de filosofia voltada para os concursos pré-vestibular e Enem. Nessa aula nós vamos estar trazendo o conceito de filosofia. Já deve estar aparecendo para você na tela aí. O conceito de filosofia. O que é filosofia? Vamos começar respondendo isso. O que seria filosofia? Nem mesmo a própria filosofia, olha lá pessoal, nem mesmo a própria filosofia conseguiria trazer um conceito pacífico e uniforme para si. O que seria pacífico? Pacífico é harmônico, um só conceito. Uniforme, um só. Não existe um só conceito para o que é filosofia no seu conceito. A etimologia dela nós já vimos nas aulas anteriores. Mas um conceito, filosofia é isso, não tem como. Olha lá, ó, não há um conceito taxado, determinado e fixo. Não tem como pegar um prego, uma taxa, fixar num quadro e dizer filosofia é isso. Mas conceitos, inclusive sendo comum se atribuir sentidos dos mais variáveis possíveis. Não existe lá filosofia de vida, filosofia das religiões e por aí vai. Seu conceito é uma questão de sentido aberto, sensus aperto, ou seja, aberto e não fechado. Filosofia não tem um sentido fechado. Filosofia é isso, ponto, e acabou. Não é. Funde-se diretamente a ideia de um saber relevante. Essa expressão que está aí em aspas, nós encontramos em livros de filosofia, livros didáticos. Um saber relevante. Perguntado a 100 filósofos, eu até aumentaria aí, perguntado a 1000 filósofos, 99% desses filósofos titubeariam. O que é isso? Não teriam um conceito preciso, certo, do que seria filosofia. Ou em independência de pensamento, ou seja, eles pensando por si próprios, trariam seu conceito para o que seria filosofia. Então não há um conceito fixo, pessoal. Tá? Eu, reunindo todos os conceitos que nós vamos ver daqui a pouco, trouxe o meu conceito aí do que eu acho, não só isso, mas teriam mais elementos para colocar, mas resumidamente, filosofia, eu acredito, para mim, que seria o quê? Uma forma de incursão na inquietação do saber. Então, quando a gente procura saber, quando a gente procura conhecer, quando a gente procura o conhecimento, de alguma forma, nessa incursão, ou seja, nessa incisão, nessa cirurgia no conhecimento, ocorre inquietação. E nisso, nem ela própria, ela, filosofia, escapa da sua crítica, da sua dúvida, do seu movimento, espanto e loucura. Então nem a própria filosofia escapa dessa inquietação do saber, ou seja, dessa cirurgia da inquietação. Quando ela faz essa cirurgia na inquietação do saber, nem ela própria vai escapar da crítica dela, da sua própria crítica como filosofia, da sua própria dúvida, do seu próprio movimento, porque a filosofia é dinâmica, espanto, e ela também não escapa da sua loucura, num sentido bem, vamos dizer assim, num sentido amplo, tá pessoal? Não no sentido estrito de maluquice, não. Então vamos ver aí os filósofos. Para Platão, filosofia é um saber em proveito do ser humano. Uma aplicação bem prática aí, né, de Platão. É um saber que usa em prol do ser humano. Né? Para Aristóteles é uma ciência sobre certos princípios e causas. Então, percebe? Para Aristóteles, filosofia vai ser uma ciência. Para o Kant, também vai ser uma ciência. Aqui embaixo, ó, pessoal. Ó, não é que eu discorde, mas para mim filosofia é algo um pouco diferente, não é acima, tá? Mas diferente de ciência, né? Tá? Se quiser entender no sentido bem amplo, não estaria errado, mas porque nada é errado, né? Então, para Aristóteles é uma ciência sobre certos princípios e causas, e de fato ele vai falar sobre as causas últimas de todas as coisas, ou seja, quando ocorre o fim da linha da ciência e da história, né? Ali nasce a filosofia. Nós vimos isso em aulas anteriores. Para Cícero, é o estudo das causas humanas e divinas. Ela estuda tanto o homem quanto também
a divindade, quanto também Deus. Isso ocorre mesmo na filosofia. Para Hobbes, vamos ver aí a questão dos contratualistas, como é que funciona, pessoal. Por um lado, o conhecimento causal e por outro, a utilização desse conhecimento em benefício. Então tem muito essa relação de causa e efeito, né, na sociedade. Causa e efeito. Causal e em benefício das pessoas. Ou seja, ter a filosofia, mesmo com essa aplicação imediata e não imediata, entender a filosofia não como aplicação, não só não para uma aplicação imediata, mas sim imediata, mas não servindo para nada absolutamente, seria um equívoco, né, pessoal? Então ela tem essa questão da causalidade e utilização desse conhecimento, o quê? Em benefício das pessoas, em benefício o quê? Da humanidade. Para Descartes, ela vai ensinar o bem raciocinar, muito interessante, né? Vários pontos da filosofia, né? Lá em Aristóteles, lá com Tales, vai ajudar o indivíduo a organizar o pensamento, né? Uma ferramenta para Descartes. Ele equiparou a filosofia a um martelo, uma ferramenta, um serrote, né? Capaz de construir o quê? Um método, né? Capaz de construir um método sistemático de pensamento que permite aos indivíduos alcançar o conhecimento verdadeiro e indubitável. Para Kant, é a ciência da relação de todo conhecimento. Então Kant ele vai ver a filosofia como a relação de todo conhecimento. Então seria como que estivesse tudo num conjunto só, né? A matemática, a física, a química, a língua portuguesa, a história, a geografia, tudo isso, a química, e ocorresse uma interligação, uma relação desse todo. Bem interessante é a visão do Kant, né? Para Russell em si uma questão filosófica. Então filosofia é uma questão dela mesma, né? É uma questão, uma pergunta, um questionamento dela mesma. E vamos ver lá Hegel. Veja, pessoal, a relação de filósofo que a gente coloca, um monte de filósofo, né? Nos outros cursos nossos tem essa relação. O curso está sendo vendido lá no meu site, Intuição. A gente trabalha assim aquelas ideias trazidas, né? Aquela ideia principal trazida, né? Por exemplo, a intuição, que a gente está trabalhando lá, vendendo lá no site, cada filósofo o que disse sobre aquilo. Claro que lá tem um tempo muito maior, né, de resolução, tem questões também e por aí vai. Tá, pessoal? Tem mais tempo para trabalho, né? Aqui no YouTube tem que ser um pouco mais dinâmico, senão o cara não fica no vídeo, inclusive. Para Hegel, não é um só. Então não há um conceito só de filosofia, mas o próprio modo de ser, um saber absoluto. Olha, ele joga a filosofia lá em cima, né? Um saber absoluto, um modo de ser. Então não é um só conceito, um saber absoluto, né? Ele nem relativiza aí, né? Porque no fundo há uma questão assim de, não é supremacia, não poderíamos dizer assim, mas há uma questão de unicidade. Um deles, ele usa esse conceito aqui embaixo. Para Deleuze deve ir além da contemplação, percebe? Da reflexão, da comunicação. Então, você limitar, por exemplo, filosofia a uma reflexão, cara. Filosofia é só reflexão? Não. A reflexão faz parte da filosofia. A linguagem faz parte da filosofia. Mas limitá-la a isso não é, né, pessoal? Estaria um pouco assim, empobrecendo esse conceito. A questão da filosofia é um ponto singular, percebe? É único, né? Em que o conceito e a criação se remetem a um e outro. Então percebe, conceito e criação e conceito são uma coisa só. Para Politz é uma concepção geral do mundo, na qual decorre uma forma de agir. Uma concepção geral no mundo, e dali se traça um modo de caminhar, né? De agir. Merleau-Ponty é uma forma de reaprender a ver o mundo. Então ele reaprende a enxergar e ver as questões no mundo. Quem estuda filosofia não fica do mesmo jeito, né? Ele vai investigando e tentando ver as causas, o porquê das coisas no mundo. Para Gramsci, é o próprio filósofo. Impossível desvencilhar a filosofia da pessoa do filósofo. Só se tem filosofia com aquele que ama a sabedoria. Não tem ainda aula de filósofo. Filósofo não é aquele que faz uma academia de filosofia, não. Ou uma academia de formação, ou um curso de professor, não. Filósofo é aquele que ama a sabedoria. Qualquer um que ame a sabedoria. Adorno vai dizer que é uma forma de resistir, de fato.
A filosofia é uma forma de resistência. Nada mais, ou talvez uma das coisas que mais resistiu nesse mundo, né? Comparado aí à escritura sagrada, né? A escritura sagrada também resistiu a tantas coisas no mundo. A filosofia também resiste, a sociologia também resiste a muitas coisas no mundo. Volta e meia tem aí os planos de governo retirando, né? Retirando dos currículos as disciplinas, né? De filosofia e sociologia. Uma arbitrariedade, uma maluquice tamanha, né? Arte, filosofia, sociologia, acham as pessoas, os camaradas, os governantes de alguns países, até aqui no Brasil, muitas vezes, acham que não tem muito valor. Jaspers busca as verdades nas múltiplas significações do ser verdadeiro, segundo modos abrangentes. A verdade é muito explorada e muito estudada também na filosofia. A gente deve lançar um curso separado aqui do que seja a verdade e investigar legal a verdade lá na filosofia. Horkheimer vai dizer que não é nenhum instrumento, nem um plano de ação. Percebe, pessoal? Ele vai dizer que não é um instrumento, ele não instrumentaliza, né? Ele abstrai um pouco mais. E nem um plano, algo assim concreto. Não. Ele não é nem instrumento nem um plano. Ele é diferente disso aí, né? Para Nietzsche vai dizer que é uma busca humana pela superação e criação de valores e significados para a vida. Veja, uma busca humana para criar valores, significados, e dela pode surgir em nós, seres humanos, né, um estado de maior o quê? Liberdade e também criatividade. Vamos lá para uma questão, vamos ver como é que isso cai em prova. O ato de filosofar é muito importante, porque através dele o homem. E aí, cara, marca que questão, marca que opção aí. Consegue atingir pela simples intuição. Veja, intuição, tá lá inclusive meu curso, né? Mas veja só, olha o que ele está falando, consegue atingir pela simples intuição a razão última. Cara, a primeira vez que intuição não tem muito a ver com razão. Né? Intuição seria o que você conhece aí como sexto sentido, mas lá a gente estuda isso profundamente. Mas a razão seria a racionalização dessa intuição. Então, consegue atingir pela simples intuição a razão última. Não é isso, cara. Pela simples intuição ele não vai conseguir, né, atingir a razão. Não é bem isso, né? Ele tem a forma de conhecimento da intuição e pela razão ele racionaliza aquilo. E aí se tem o conhecimento consolidado. Aí poderíamos estar falando nisso sim. Né? Então intuição e razão, quando mistura os dois aqui já fica bem nublado para a filosofia. Né? A questão é de vestibular mesmo. Se posiciona no caminho racional para tentar atingir a última razão de ser de cada coisa. Dá para aceitar essa questão, né, pessoal? Um caminho racional para aceitar a última razão de ser de cada coisa, parecido ali com o conceito, inclusive, de Aristóteles, né? Agora vamos lá para a letra C. Encontra definitivamente o caminho. Olha, cara, filosofia não chega definitivamente a caminho nenhum, não, muito pelo contrário. Quando ela chega em determinado destino, ela lança uma questão, uma pergunta, e ali ela recomeça de novo todo o trabalho, né? Desvenda finalmente. Veja, pessoal, essas coisas de finalmente, definitivamente, não vamos ter essa aula ainda, né? Isso fere um pouco lá o que na verdade seria aí o trabalho da filosofia. Consegue encontrar a razão espiritual? Não tem muito a ver. Ela estuda a espiritualidade sim, mas não tem muito a ver de conseguir encontrar a razão espiritual do seu próprio existir, não tem a ver não. Então a resposta aqui, pessoal, vai ficar... Deixa eu ver se eu pego a canetinha, não sei se vai sair para tu aí, cara. Essa canetinha, tá? Nós vamos ficar aqui realmente com a letra, olha lá, ó, B de bola, né? Se posiciona no caminho racional para tentar atingir, né, a razão de ser de cada coisa, né? De cada coisa. Vou ter que alternar o slide aqui, vou voltar, você deve estar vendo isso aí agora, né? Muito bem. Eita, vai sair outra coisa aqui, rapaz, peraí, deixa eu fechar essa guia que tá abrindo aqui. Voltando lá então, agora sim, beleza, voltando lá então, vamos prosseguir aqui na próxima questão, uma questão também de vestibular da UPNET. Vamos lá, na tirinha, pessoal, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, deve estar aparecendo para você já,
né? Deixa eu só conferir aqui. Beleza, tranquilo, muito bem. Opa, voltando, aê, voltando aqui. Muitas pessoas, vamos ver o que diz essa tirinha aí? Vamos ver. Muitas pessoas não sabem a diferença entre filosofia e autoajuda. Na realidade, né? É bem simples, ele diz. Em suma, se vende solução para a sua vida. A autoajuda se te deixa com a pulga atrás da orelha aliás, perdão, vamos lá. Em suma, se vende solução para a sua vida, é autoajuda. Se te deixa com a pulga atrás da orelha, é filosofia. Ele está tentando aqui, né? Se ajuda alguém, né? Se vai diretamente, vende uma solução para o problema, autoajuda. Se deixa o cara com a pulga atrás da orelha, filosofia. Vai montando o que o cara quer, tá? Isso tudo que eu acabei de falar, por exemplo, né? Aí vai o próximo quadrinho. A filosofia não traz fórmulas e receitas e segredos para a felicidade. De fato, pessoal, ela estuda a felicidade também. Nós vamos lançar esse curso mais para frente. Lá vai ser vendido lá no meu site, um curso muito profundo, tá? Inclusive tem questões de vestibular e por aí vai, tá? Esse curso, essa ideia da felicidade é estudada em filosofia. Só que o objeto da filosofia não é ensinar exatamente alguém a ser feliz, porque não se ensina, né? O indivíduo pode reunir conceitos e ideias de felicidade e no final traçar sua linha de ideia para a felicidade. Nem sequer consolo para as suas aflições, não, né? Então não é esse o objeto da filosofia, né? A única coisa que a filosofia pode oferecer é um pantanoso, olha o que diz, ó, terreno da dúvida sistemática. Beleza? Então veja só, a filosofia não é autoajuda. Ela serve para fundamentar livros de autoajuda? Serve. Serve para fundamentar livros de medicina? Serve. Para fundamentar livros de psiquiatria? Serve. De direito? Serve. De matemática? Serve. E por aí vai. De física também. Tá legal? Mas não é. Filosofia não é física. Não é matemática. Não é autoajuda. É essa a ideia, pessoal. Tranquilo? E aí, marca que letra aí. Segundo o quadrinho, o que é filosofia? Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente marcar aí, pessoal. O que seria então filosofia? Fala para mim. É uma ciência que pode contribuir para o bom comportamento das pessoas. É isso? Filosofia é isso? É uma ciência que pode contribuir, até pode, né? Para o bom comportamento das pessoas, mas não é isso que o quadrinho está querendo dizer, né? Não é isso. É um gênero de autoajuda. Aí complicou mesmo, né? Gênero de autoajuda, complicou mesmo. Também ciência, não é isso que o quadrinho está querendo dizer. Que pode contribuir para o bom. Não é isso. Até pode contribuir, mas não é isso que o quadrinho está querendo dizer. Só pode ser praticado por filósofos? Não. A gente vai ter essa aula de filósofo ainda, mas não é só filósofo e quem tem diploma. Primeiro que não existe diploma, né, de filósofo. E segundo que não é quem faz uma academia ou uma faculdade que pode praticar a filosofia. Qualquer um pode. Ó, não contribui para a mudança de comportamento. Aí já muda um pouco, né, pessoal? Ela contribui sim, né? A filosofia ajuda sim nessa questão da mudança de comportamento. Vamos lá. Letra E é uma forma de relacionamento com o mundo bastante coerente. É uma forma de se relacionar com o mundo, sim. É uma forma de se o quê? Relacionar com o mundo, sim. Bastante coerente. É coerente mesmo. Pois traz dúvidas e questionamentos para quem o quê? As pratica. Muito bom. A gente vai ficar com essa opção, né? Eu vou salvar aí a questão para ficar salvo, né? Ficar salvo aí no slide, né? Deixa eu voltar só a alternar aqui para que a gente tenha registrado esse negócio aí. Muito bem, pessoal. Tá aí, esse curso, pessoal, é uma obra de arte, né? Ela tá sendo vendida lá no meu site, a teoria em videoaulas, apostila, tá, pessoal, em PDF, caderno de exercício, autorais, questões vestibular e slide de aula. É uma obra de arte, tá? Sempre estará atualizado, daqui 20, 30 anos esse curso estará atualizado. A plataforma é moderna, 5 horas de aula, se você quiser apresentar esse certificado, de repente lá, para comprovar alguma presença em cursos didáticos, né? 100% online,
Eu posso ser presencial também na forma de palestra, né? O acesso é vitalício, a plataforma fica aberta, né? Tiragem de dúvidas direto comigo, você pode me escrever lá no direct, tá, pessoal? Ou então por e-mail, naquele prof. leonardobragaflores@gmail.com. Tá? O grupo de Telegram também você pode entrar e certificado no final, beleza? Aí tem esse trabalho de mentoria de vida nas áreas emocional, familiar e espiritual. Se você tiver e precisar disso aí, eu te ajudo, tranquilo? Estou precisando de ajuda também, se você precisar, eu te ajudo também, tá? Seja um colaborador, tá aí, você sentir aí de colaborar com o meu site, uma vez por ano eu pago lá a mensalidade do site, tem também outros custos, né? Tá aí a conta, né? O Pix e o depósito para a transferência, valeu? E aí fechamos aqui então a nossa aula de número 4, onde nós trouxemos o conceito. Olha que lindo isso, né, Azul? Nós trouxemos o conceito de filosofia. O que é filosofia? Tentamos aí responder essa pergunta que na verdade não tem resposta, né? E aí você está convidado aí a adquirir o meu curso Intuição. Até a aula 5, te aguardo lá. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu! Salvando. Tchau.